Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho nessa sexta-feira, como de costume. E hoje nós iremos estudar o capítulo 13 do Evangelho e o item 13. Mas antes, nós vamos fazer a prece, tá bom? Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade que a Casa do Caminho nos dá, de estar sempre estudando, de estar sempre exercitando tudo que Jesus nos ensinou. Pedimos, Senhor, para que a gente possa aprender, introduzir em nossos corações sobre a caridade, sobre a beneficência, que é o que a gente vai falar no dia de hoje, que a gente possa realmente utilizar isso como objetivo de nossas vidas, de espíritos imortais, porque somos espíritos imortais, para que a gente possa sair um pouquinho dessa vida um pouquinho melhor. Que seja em seu nome, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos esse estudo tão benéfico para os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá? Vamos falar sobre quem traz essa passagem. É Carita, né? E ela... Eu vou ler para vocês a nota do Evangelho. Carita. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, encontra-se o seguinte registro. O espírito Carita, evocado na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. De acordo com os dicionários Lelo Universal e Coogan-Larocque, Irene foi imperatriz de Bizâncio. Nasceu em Atenas por volta de 752 e desencarnou no exílio, em Lesbos, no ano de 803. Regente de seu filho Constantino VI, conseguiu afastá-lo definitivamente do poder em 797, imperando desde esse ano até 802. Irene ficou célebre por sua devoção à fé ortodoxa e ao culto das imagens, sendo canonizada pela Igreja Ortodoxa Bizâncio. Hoje, Constantinopla, antiga cidade grega construída no século VII a.C., às margens do Estreito de Bósforo, que comunica o Mar de Mármara ao Mar Negro. Conhece-se também uma outra personagem de nome Carita, que foi martirizada em Roma, no ano de 137 da nossa era, a mando do imperador Adriano. Então, nós temos a informação de quem é esse espírito, né? Tem essas duas possibilidades de quem é Carita. Mas na nota das instruções dos espíritos, diz que é Carita martirizada em Roma, em 1861, é que ela trouxe a mensagem. Vamos lá, nós vamos começar a ler. E ela começa assim: chamo-me Caridade. Olha, só essa frase a gente já poderia finalizar o nosso estudo aqui, né? Chamo-me Caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. A gente quer ir até Deus, a caridade é a rota principal. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Então, o objetivo que a gente deveria visar, que a gente deveria
ter em nossas vidas é a caridade. Então, a gente tem vários objetivos, a gente tem N situações de vida, mas, na verdade, o que a gente precisa como espírito imortal é da caridade para chegar a Deus. Então, o caminho para Deus é sempre o próximo. E aí ela continua. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração magoado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Venho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, suas eleitas. Então, ela estava passeando, fazendo o passeio habitual dela, junto àquelas pessoas que necessitam, as pobres mães. E lá na frente, outras pessoas, a gente vai ver que ela sai para consolar todos aqueles que realmente precisam. E ela fala no ouvido, coragem, paciência. E ela diz uma coisa aqui muito importante, uma frase. Há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Quem é esses bons corações? Quem são esses bons corações? Perdão. Quem são? Somos nós. Somos nós. Não tem o homem, Deus precisa do homem para ajudar o próprio homem. Não tem outra opção. Então, se a gente quer realmente seguir o caminho que Jesus trilhou para a gente precisa consolar a essas pessoas que estão em situação de necessidade, em situação de vulnerabilidade social, em situação de miséria, em situação de fome e em outras situações, Na verdade, a caridade, ela não é só material, Ela traz muito, aqui essa mensagem, ela fala da caridade material, mas cabe a gente também, ela aqui também faz a caridade moral, porque ela vai no ouvido dessas pobres mães para incentivar a coragem, a paciência, porque a dor e a dificuldade, ela vai existir para a gente está num planeta de provas e expiações, não quer dizer que a gente não vai passar por essa situação. Aliás, a gente pode passar por essa situação, A gente pode passar por essa situação. Eu vou continuar, que eu vou mais lá na frente a gente continua falando. Essas pessoas, elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhes enchiam o estômago. Então, por mais que aquele incentivo, coragem, paciência, que ela dizia no ouvido dessas pobres mães, dessas mães em situação, de fome, essas palavras não satisfazia aquela dificuldade que elas estavam tendo no momento, que era a fome, Então, não enchia o estômago. Quem é que vai encher o estômago delas? Quem é que tem a obrigação de fazer isso? Nós, porque nós somos irmãos em Deus. Quando que a gente vai entender que essas pessoas são nossos A gente não deixaria um irmão passar por isso,
Então, a gente precisa pensar muito no que a gente está fazendo nas nossas vidas, pois, na realidade, a gente está permitindo que muito sofrimento aconteça, né? Vamos lá. E aí ela continua, eu ainda repetia, coragem, coragem. E aí tem aquela passagem tão emocionante que ela fala. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Então, essa passagem ela emociona todo mundo, né? Parecia que essa mãe jovem, ela ouvia que ali tinha um espírito querendo ajudar e suspende seu filho. Olha, então, ele tá com fome. O que eu faço? Me ajuda, né? E aí, para quem que ela tá pedindo ajuda? Para nós. Por quê? Porque Carita estava ali em espírito e ela não tinha como dar comida para eles. Ela precisa de alguém. Ela precisava de alguém naquele momento. E alguém que é caridoso. E alguém que já entendeu que esse é o objetivo da vida. E a gente já está ouvindo essas informações. Então, se a gente está ouvindo essas informações, quer dizer que a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentado por todos os sofrimentos da pobreza, e envergonhados da sua miséria, não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. E é aqui nessa passagem que eu quero que a gente se coloque, porque essas pessoas, esses velhos, né, pobres velhos, sem trabalho e sem abrigo, em breve, eles estavam envergonhados da miséria. Eles nunca tinham pedido esmolas, mas eles sabiam que em algum momento eles iam ter que pedir. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo, vocês já pediram dinheiro para algum amigo para poder comer? Vocês já pediram dinheiro para alguém para poder pagar a conta? Porque se vocês tivessem pedido, vocês iam ver e sentir como é vergonhoso, como a gente se sente humilhado pedindo. E a gente não deveria. Esses pobres velhos não deveriam estar se sentindo envergonhados pela miséria. Nós é que devemos estar envergonhados por deixar eles nessa situação. Porque somos nós é que devemos ser caridosos. E da mesma forma que hoje nós temos um café da manhã, né? Café da manhã é a refeição que eu mais gosto, né? Eu gosto de tomar café. E aí eu falo, Deus, muito obrigada por esse café da manhã. Que o Senhor permita que todos aqueles que estão em situação de fome possam ter um café da manhã. Um café. E na realidade, só isso não basta, né? Porque
eles continuam com fome. Quando chove, eu tenho um teto, você tem um teto, mas eles não têm. E da mesma forma que nós temos tudo isso, refeições e um teto que Deus nos deu, em algum momento Deus pode nos tirar. Pode ter certeza que o mundo dá voltas e isso pode acontecer. Um momento a gente está aqui, outro momento a gente está aqui. Porque o mundo é de vicissitudes, é de provas, é de expiações. Isso pode acontecer. E aí a gente vai lembrar dessa passagem aqui, porque a gente vai ter que pedir esmola, a gente vai ter que pedir ajuda. Como a gente vai passar por essa situação se a gente não conseguir trabalhar? Como é que a gente faz? Né? É isso que a gente precisa pensar. E aí ela continua: com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É muito interessante que no Natal as pessoas ficam mais generosas, né? E muitas pessoas, não só na Casa do Caminho, adotam uma criança e aí compram roupa, né? Compram sapato. Isso acontece só no Natal, né? Porque tem aquela música que deveria ser Natal todo dia, né? Porque isso a gente deveria fazer o ano todo, né? Essa generosidade deveria ser o ano todo. Mas como a gente está mais generoso, pensando em Jesus, né? Com um pensamento mais elevado, a gente acaba nesse período sendo mais generoso. Mas por que não ser generoso durante todo o ano, né? E sermos mendigos, pedintes o ano todo. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através da Casa do Caminho, a gente pode fazer. Ou de uma instituição, aquela que você confia, que tenha crédito, né? Que tenha credibilidade. Na nossa casa, nós temos a obra social Casa de Pedro, que ajuda pessoas em vulnerabilidade social, né? Que vai desde criança, os jovens, que é o futuro da nossa nação, né? Adultos, senhoras, senhores, pessoas em situação de rua, pessoas com problemas de saúde, enfim. Existe todo um trabalho o ano inteiro na Casa do Caminho. E se a gente não pode dar, ou se a gente já colabora, a gente também pode ser pedinte, ser mendiga, fazer mendiga, como a Carita. E pedir ao vizinho, pedir aos amigos do trabalho, pedir aos parentes, até pela manutenção da casa, porque a casa, para acontecer tudo isso, ela precisa estar de pé. Então, a gente precisa de tudo isso, a gente precisa trabalhar em prol, não só do seu cadinho, mas em prol de todos envolvidos, né, nessa obra social. Eu esqueci de falar do sodalício também, né? A gente também ajuda umas senhoras
cegas, que eu sou da Alice da Sagrada Família, que acontece. Esse trabalho lindíssimo. Então, vamos nos fazer mendigos pela Casa do Caminho para a gente conseguir meios de ajudá-los, a essas pessoas. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. São dessas pessoas que a gente está falando em relação à obra social da Casa do Caminho. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Olha só o que ela traz para a gente, é uma lição. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da vossa boa ação. Eu estou falando aqui o que a gente deveria fazer, né? Ela não fala não. Ela diz que a gente tem que pensar naquilo, como a gente deve fazer a boa ação. Eu apenas vos digo, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Eu vou contar uma situação que aconteceu no trabalho de rua, duas situações que mexeram muito comigo. Dois jovens, né? Tinha muitos jovens na rua, isso é muito triste. Dois jovens, na verdade, três jovens, né? Um que chorou quando recebeu tudo, dizendo que não merecia. Por que ele não merece? E o segundo jovem que ele não conseguia levantar de fome. Ele era grandão, ele estava dormindo, sonado, a gente falava com ele não conseguia. Aí quando ele viu a comida, ele foi e se esforçou para poder conseguir levantar. E o terceiro jovem foi inspirado, olha que interessante, né? Ela fala que inspira a gente para ajudar. Foi uma pessoa que estava no carro, falou: eu estou vendo um pé deitado num banco. Era num estacionamento de um mercado na freguesia, e a gente conseguiu entrar no pátio de estacionamento, e tinha um rapaz muito novo, muito novinho, que ele era entregador do iFood com a bicicleta, e ele nos disse que estava desde as 9 horas da manhã trabalhando naquele dia de Natal, porque ele tinha uma filha e ele precisava levar comida para a filha. E ele estava sem comer, eram 10 horas da noite, mais de 10 horas da noite. Né? Então a gente entregou a comida para ele e com certeza nós ficamos muito felizes de ter alguém que conseguiu visualizar esse pezinho deitado no banco, porque essa pessoa precisava muito daquela comida, porque ele estava ali trabalhando como entregador já há mais de 12 horas sem comer nada. Então, a gente precisa dar ouvido a essas inspirações. As pessoas estão muito necessitadas. Ajudem como a gente puder ajudar, trabalhando na Casa do Caminho de alguma forma. Por quê? Porque a Casa do Caminho tem credibilidade de realizar esse trabalho na obra social para várias vertentes. Então, eu falo da Casa do Caminho porque é a casa que eu acredito, mas trabalho e tenho certeza para onde vai o dinheiro e o trabalho. Eu sei como é o trabalho da casa, né? Mas se você conhece outras casas, igreja, templos, ONGs, que ajudam necessitados, ajudem, porque a caridade é o objetivo que nos leva a Deus, né? Ela já nos disse aqui.
E aí, ela fala assim: mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Nossa, quem é que quer fazer parte desse banquete? Acho que todos nós, né? Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. A gente consegue imaginar uma árvore bonita, cheia de flores e frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. É isso que ela está oferecendo para a gente. No lugar dos ramos que tirardes, colocareis todas as boas ações que praticardes. Então, para a gente poder participar desse banquete, a gente precisa fazer boas ações. E levarei essa árvore a Deus, para que ele a carregue novamente com frutos e flores, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sobre a minha bandeira. Então, se a gente quiser se alistar sobre a bandeira dela, a gente precisa seguir e trabalhar com a beneficência para poder ter o mérito desse banquete de Deus. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Então, aqui ela termina. E é muito interessante, é muito bonita essa mensagem. E a gente precisa fazer, a gente quer fazer a caridade, né? A gente faz a caridade, mas ainda é um exercício para a gente, porque a gente ainda está muito cheio de orgulho, a gente ainda está muito cheio de segregação, de julgamentos. Então, que a gente possa fazer a caridade sem julgamentos, que a gente possa fazer a caridade material, que a gente possa fazer a caridade moral, a caridade do silêncio, a caridade do abraço, a caridade das palavras que incentivam, não aquelas palavras que matam a esperança de alguém, né? A caridade de dar esperança através de força, através de exemplo, através de palavras e atitudes. Que a gente tenha caridade, sim, material, porque estamos na Terra, encarnados, e há muita gente precisando disso. Então, que a gente possa realmente participar desse banquete, que a gente possa encher nossas árvores de flores chamadas beneficência, para que a Caritas leve a Deus essa árvore e traga de volta e a gente possa seguir e se alistar na bandeira da caridade. Então, essa é a mensagem que fica para hoje. Essa é uma mensagem que toma o nosso coração, que enche o nosso coração de amor e que dá vontade de sair fazendo um monte de coisa, mas a gente precisa ter sabedoria para saber fazer, como fazer, onde fazer. Isso é muito importante, tá bom? Então, que a gente guarde essa mensagem, essa frase. Chamo a caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu não, né? Que na verdade não tenho nem essa pretensão
Essa é a última a frase que eu gostaria de deixar gravada em nossos corações no final desse pequeno estudo, essa frase de Carita, tá bom? Obrigada por tudo e que a gente possa introduzir esse exercício nos nossos corações, na nossa alma. Graças a Deus.